você abordasse um pouco o processo de adoecimento, para a gente entender bem aí a complexidade da coisa e, ao mesmo tempo, a simplicidade, que se a gente percebe que a gente, Sim. né, atinge aqueles pontos-chave, a gente consegue se reequilibrar completamente. O processo do adoecimento é um processo, diria até que ele começa no período de pré-concepção até. Período de pré-concepção, gestação, mas vamos colocar aí após a gestação. Realmente a criança, vamos dizer assim, de um modo geral, começa com alimentação não muito legal, introduzindo alguns alimentos inflamatórios, né? Isso aí no decorrer dos anos, principalmente na fase adulta em diante, isso aí já dentro da pessoa já ocorreu um processo inflamatório crônico, que a gente fala. E esse processo inflamatório crônico, ele é totalmente silencioso. A pessoa está bem, acha que não tem nada, mas ali já vem a longo prazo com esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele é o quê? O que causa ele? Várias substâncias relacionadas ao, por exemplo, ao tabagismo, para quem fuma, a alimentação, né? Principalmente a alimentação rica em carboidratos refinados, açúcares, questão de poluição, né? Hoje em dia a gente vive num mundo onde a poluição está em qualquer parte, né? No ar, na água, nos alimentos. Os alimentos, os produtos alimentícios, totalmente cheio de xenobióticos, corantes, acidulantes, tudo que a gente imaginar tem ali dentro. A questão da intoxicação por cosméticos, né? Tem bastante coisa assim que intoxica. Intoxicação por medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, né? Então, o xenoestrógeno, ele pode vir até na água mineral, aquela garrafinha que fica no sol ali, chega em casa, você acha que ela está totalmente isenta, ali está cheio de fitalato, de xenoestrógeno, e o xenoestrógeno ele faz a função do hormônio estrogênio. Então, tem pessoas que têm que estar com altas taxas de estrogenicidade, causando problemas diversos, obesidade, alterações de fluxo menstrual, síndrome do ovário policístico. Então, assim, coisa complicada. Então, a base são esses fatores que eu falei. E todos esses fatores, eles levam a vamos dizer assim, a um estresse oxidativo, que produzem um excesso de radicais livres. Quero que entenda que os radicais livres, de certa forma, eles são até benéficos para o nosso organismo, para manter ali uma ativação do sistema imune. Mas o excesso de radicais livres, com o tempo, ele vai causando, vamos dizer assim, uma lesão numa célula, numa organela chamada mitocôndria. E a mitocôndria, ela é a casa de câmbio do nosso organismo. Então, assim, ela pega proteína para formar energia, que é o ATP, ela pega carboidrato para formar energia, que é o ATP, ela pega gordura. Então, a mitocôndria é a casa de câmbio, ela é o motor, ela que produz energia. Então, os radicais livres, eles são responsáveis pela destruição dessas mitocôndrias, porque eles agem no núcleo da mitocôndria. Então, isso a longo prazo vai causando uma doença chamada mitocondriopatia. Poucos médicos sabem que isso existe, por incrível que pareça. Poucos. E a base também, a mitocondriopatia, é a base de todas as doenças crônicas. Então, o excesso de radicais livres tem que ser muito, muito importante. Então, assim, aí vem a questão da inflamação. O que acontece com a inflamação? Quando você tem contato com, por exemplo, com um xenobiótico ou com qualquer outro produto químico, é acionado o sistema imunológico, é o sistema imune inato. E o sistema imune inato é composto por um exército, e esse exército tem que trabalhar em harmonia para poder defender o nosso organismo. Então, ele reconhece o que é impróprio e ele tem que reconhecer o que é próprio. Então, quando acontece um excesso de intoxicação, seja lá o que for, relação à alimentação, isso aí a longo prazo, o sistema imune ele vai ficando disfuncional. Ou seja, ele não reconhece mais o que é próprio e ataca as coisas que é do próprio organismo. Uma salada, uma miscelânea. Então, assim,
aquelas células que serviriam para nos proteger de bactérias, de vírus, de fungos, eles ficam disfuncionais. Quando ele fica disfuncional, essas células elas começam a produzir citocinas. E essas citocinas, em excesso, elas causam uma tempestade inflamatória no organismo, porque elas não estão, vamos dizer assim, atuando só em determinado fator para quem próprio, para poder inibir. Não, elas também atuam em setores que é do próprio organismo, causando lesões em vários órgãos. Bom, na minha área, que eu descobri quando eu entrei comecei a estudar medicina integrativa, aí sim eu fui ver o que realmente, porque tem tanta morte, tem tanto problema relacionado às doenças cardiovasculares. O cardiologista, o que ele faz? O paciente infartou ou tem um problema relacionado a uma angina, ele já pensa que tem alguma obstrução, uma placa coronariana que possa estar causando aquele problema. Porém, o problema não é só a placa. O problema originou lá atrás, devido à cascata inflamatória, o sistema imune disfuncional, as citocinas agrediram o endotélio. O endotélio é aquela camada interna dos vasos, como se fosse um tapete. E eu considero o endotélio um maior, vamos dizer assim, um dos maiores órgãos do nosso corpo. É um tapete. Então, inflama totalmente o endotélio. A inflamação, o que vai acontecer? A longo prazo vai causando processos ali em determinadas regiões, vai inflamando aquela região, e aí o colesterol aumenta, mas o colesterol ele não é o culpado pela obstrução. O colesterol só vai lá naquela região que está inflamada para tentar resolver aquele problema da inflamação. Então, o colesterol não é o bandido. A realidade é que o problema começou lá atrás. Então, teríamos que agir na causa, que é a inflamação crônica silenciosa, e não no efeito. Não é abaixando o colesterol que vai resolver o problema. Então, o que aconteceu? Aí o pessoal faz o anátomo patológico, tira no microscópio, eles olham, vê aquela placa, e no meio da placa o colesterol. Aí falam, não, isso aqui foi causado pelo colesterol. Mas não, o colesterol veio para ajudar, tentar reparar aquele problema, só que ele não consegue. Então, o que nós teríamos que fazer? Um tratamento para melhorar, tirar a inflamação e melhorar a endotelite. É uma endotelite crônica, endotelite arterial crônica. Então, isso na cardiologia. Mas o mesmo raciocínio pode ser feito para outras áreas. A questão da tireoide, né? A questão do fígado, da vesícula. Então, o processo inflamatório crônico, ele causa uma infinidade, uma miríade de problemas na saúde da pessoa. Tá? Eu diria que o processo inflamatório seria um dos principais elementos, e o estresse oxidativo, que está levando ao processo de adoecimento. Claro que isso aí leva tempos e tempos e tempos para ocorrer. Por isso que eu falei da importância, aquela pessoa que não sente praticamente nada, que vai no consultório, doutor, vim aqui para o senhor dar uma olhada, ver como é que está, o que eu posso melhorar. E aí a gente tem todos os parâmetros, todos os marcadores que pode ser avaliado e ver a necessidade de já fazer uma intervenção para poder corrigir esses problemas. Porque a maioria dos profissionais, porque a medicina ela foi fragmentada, então a maioria dos profissionais, eles pegam o problema lá na ponta, e são duas pontas. Então está aqui o início, onde tudo começou, e está aqui o efeito. Então é causa e efeito, causa e efeito. Não adianta eu só ir no efeito, porque tudo bem, você vai, de certa forma, até amenizar alguma coisa. Mas a coisa verdadeira, onde você tem que atuar, o problema vai persistir e perpetuar por muito, muito tempo. Antigamente, eu diria assim, eu sempre falo o seguinte, a gente vai estudando e eu vejo, antes de 1910, os médicos, eles tinham uma visão mais holística da coisa. Tinha a fitoterapia, tinha a homeopatia, né? Então, assim, eles tinham uma coisa assim mais global, eles enxergavam mais. Após 1910 em diante, houve um relatório
E eles fizeram esse relatório e começaram a fechar todas as escolas de homeopatia, todas as escolas de fitoterapia, e aí começou a introduzir a indústria farmacêutica e as especializações. E aí foram fragmentando loteando e fragmentando todo o corpo humano, infelizmente. Então, assim, a partir do momento que há essa fragmentação, há uma desconexão do restante, do todo, do corpo. Por isso que, infelizmente, aí a gente vê tanto problema de saúde, né, que a gente está vendo hoje. Então, basicamente, o problema seria este.